Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo para vocês aqui no meu canal. E hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição 12, que tem como tema Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Antes de eu falar desse estudo, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês, é tudo grátis, é gratuito. Não vai cobrar nada, é só se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos para a lição 12. Tem como tema do nosso estudo é Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Nós vamos aprender aqui quais são os dois maiores mandamentos que Deus nos deixou. E o que esses mandamentos nos ensinam. Nós vamos aprender isso hoje na lição 12 da Escola Sabatina. E o verso áureo diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Porque Deus é amor. Nós temos que ter mais compaixão com nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos. Porque se a gente odeia o nosso irmão, a gente é mentiroso e a gente não ama a Deus. Esse verso bíblico, esse texto bíblico, nos ensina muita coisa. Nós devemos agir com justiça, fazendo o bem, tendo misericórdia, ajudando as pessoas. Foi isso que Deus nos deixou. E nós, como cristãos, temos que fazer isso. Porque quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele ajudava as pessoas, Jesus fazia o bem às pessoas, Jesus curava as pessoas, ele fazia tudo. Jesus fazia a vontade de Deus aqui nessa terra. Jesus tinha compaixão, misericórdia. E nós temos que ter misericórdia, mais amor com as pessoas. Nesse mundo que nós vivemos, não tem amor mais. O amor se esfriou. As pessoas só querem saber de brigar, odiar umas às outras. Então não tem o amor de Deus. Então, essas pessoas que praticam esses atos não amam a Deus. Confiamos que no fim Deus consertará todas as coisas. No entanto, o importante é o que nós, como os cristãos, fazemos aqui e agora. É verdade que devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar a aliviar o sofrimento e o mal que encontrarmos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. Como vimos, o amor e a justiça andam juntos, são inseparáveis. O Senhor ama a justiça, consequentemente, se o amamos, também amaremos a justiça. Se nós amamos a justiça, nós amamos o Senhor, porque Deus é justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. É parte de amar uns aos outros, é promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, opressão, algum outro tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus
e assim refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito de justiça e amor de nosso Senhor. Se nós somos de Deus, se nós somos cristãos, somos de Deus, amamos a Deus, então nós amamos nossos irmãos também. Foi isso que Deus nos deixou. Se nós vemos alguma coisa errada, temos que ir lá falar, você está errado, você não deve fazer isso. Para com seu irmão. Pare com isso, você está errado. Ajudar o próximo em suas necessidades. Quando você entra dentro da casa de um amigo de vocês, algum vizinho, você vê aquele vizinho que ele está precisando de alguma coisa e você não pode ajudar ele, reúna com alguns outros irmãos e fale, aquele nosso irmão está passando dificuldades. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos já juntar um dinheiro e fazer uma compra para ele. Isso é ajudar o próximo. Isso é ajudar o próximo. Isso é amar o próximo. Foi isso que Jesus nos deixou, o amor. Eu vi um vídeo no YouTube, um senhor que tinha um carro de lanche, um trailer de lanche. E esse senhor estava ali trabalhando. Chegou um rapaz e falou assim, o senhor pode me fazer um lanche? Estou com fome. O senhor falou assim, senta ali que eu vou fazer o lanche para você. Esse senhor fez o lanche para esse rapaz. E o rapaz agradeceu. Esse rapaz, quando entrou em seu carro, falou assim, esse senhor fez um lanche para mim sem falar nada. Ele me ajudou. Agora eu vou no mercado, eu vou fazer a compra para ele que ele precisa. Esse rapaz só comprou tudo o que ele precisava. Abençoou. Deus abençoou esse senhor através da ajuda que ele deu para aquele rapaz. Nós temos que ser assim também, ajudar uns aos outros. Sem julgar, sem falar nada. Jesus deixou isso para nós, o amor. Agora na parte de domingo, os 2 maiores mandamentos. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Pergunta número 1. Como Jesus respondeu à pergunta do intérprete da lei? Está lá em Mateus 22, dos versos 34 a 40. Segundo o próprio Cristo, o grande e primeiro mandamento é o quê? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus acrescentou, e o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, o verso 37 a 40. Esses 2 mandamentos são retirados do Antigo Testamento. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pregava a Torá. O que é a Torá? Os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E Jesus tirou esses 2 mandamentos do Antigo Testamento. Jesus pregava a Torá, pregava o amor, fazer o bem às pessoas. Se vocês lerem Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão ver o que Jesus fez quando ele esteve aqui nesse mundo. O que Jesus fazia? Jesus, ele alimentou pessoas, matou a fome das pessoas. Jesus curou pessoas doentes, oprimidas pelo diabo. Jesus purificou leprosos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus, por onde ele passava, ele fazia o bem. Jesus tinha compaixão. E nós? Temos que seguir o exemplo de Jesus. Esses 2 maiores mandamentos diz tudo para nós. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E ame
o teu próximo como você ama a si mesmo. Vamos para a Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Olha de onde Jesus tirou, do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6. Capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Da onde que Jesus tirou? Do Antigo Testamento. Como eu falei para vocês, Jesus pregava a Torá quando ele esteve aqui nessa terra. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Da onde Jesus tirou? Está lá em Levítico, capítulo 19, os versos 18. Olha o que diz aqui. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Nós não devemos ter vingança, não devemos guardar rancor do nosso próximo. Se você ama seu próximo, você não vai guardar rancor. Se você ama teu próximo, você não vai fazer vingança contra ele. Isso é amar o próximo. Olha aqui, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu, o Senhor. Quem disse isso? Deus falou isso. Que devemos amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Daí Jesus tirou esses 2 mandamentos do Antigo Testamento. Agora aqui, pergunta número 2. Como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à sua resposta? A pergunta do intérprete da lei em Mateus 22 e em Mateus 19, dos versos 16 ao 23. Essa passagem de Mateus 19 fala do jovem rico. Vamos ler para vocês. Eu vou ler para vocês. Vamos lá em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Dos versos 16 ao 23. Olha o que diz aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Quem fez essa pergunta para Jesus? O jovem rico. O jovem rico falou para ele: Senhor, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Quem que é bom? É Deus. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí o jovem rico perguntou: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou-se triste, porque tinha muitas propriedades. E Jesus respondeu aqui, no verso 23. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus conhecia o coração do jovem rico. Jesus sabia que o jovem rico obedecia aos mandamentos. Só que Jesus testou o jovem rico. Falou: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres. Foi aí que Jesus tocou na ferida do jovem rico. E o jovem rico ficou o quê? Triste, e foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. O jovem rico não queria se desfazer de suas propriedades, o seu conforto que ele tinha. Ele preferiu as coisas materiais do que seguir a Jesus.
Foi essa atitude que o jovem rico teve. Preferiu as coisas materiais, o que ele tinha, do que seguir a Jesus, que ia dar a vida eterna para ele. O que aconteceu nessa história e por que Jesus respondeu ao jovem rico daquela maneira? Por último, o que esses encontros devem ensinar a todos nós, independentemente de nossa condição social? Cristo acrescentou: a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas, exigentes, aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter do Senhor um pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral. Pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 416. O jovem rico preferiu as coisas do mundo, preferiu os bens materiais que ele tinha. Os bens materiais que nós temos vai acabar. As coisas deste mundo acabam. Você não vai levar nada deste mundo. A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora é para vocês refletirem. A pergunta é: embora nem todos sejam chamados a vender o que têm, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna? O que você tem que abandonar na sua vida? O que você tem que parar de fazer? Que isso vai te levar à perdição eterna. O que você tem que parar? Essa é uma pergunta. O que você tem que parar? Pare agora de cometer. Pare de fazer errado. Comece a fazer o certo. É isso que Deus quer de nós. Que fazemos o certo. Os 2 maiores pecados, a parte de segunda-feira. Segundo Jesus, os 2 maiores mandamentos são amor a Deus e amor uns aos outros. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram de forma concreta o amor aos outros, o que realmente significa seguir os passos de Jesus. Podemos nos perguntar se os 2 maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor aos outros, então quais são os 2 maiores pecados? Pergunta de número 3. Leia o Salmo 135, dos versos 3 a 19. O que esse texto revela sobre um pecado comum que é enfatizado em toda a Bíblia? Que pecado é esse? Vamos ver. O Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio 6, verso 5. O amor de Deus é o oposto do grande pecado da idolatria. Então, o grande pecado é a idolatria. É o oposto do grande pecado da idolatria. Então, idolatrar imagens de escultura é um pecado. Porque a imagem não salva. Salmo 135 fala: a imagem tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem olhos, mas não vem. A imagem não pode te salvar. A imagem não vai te salvar. Você ficar idolatrando uma imagem, ajoelhado em frente a uma imagem, é idolatria. É um pecado contra Deus. Deus abomina a idolatria. Vamos ler Salmo 135.
Olha o que diz lá na palavra de Deus, Salmo 135, que eu disse para vocês, do versos 3 a 19, diz assim: o teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feita por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não pode escutar. Não há respiração em sua boca. Tornam-se como aqueles que o fazem, e todos que neles confiam. Bendiga ao Senhor, ó israelitas. Bendiga ao Senhor, aos sacerdotes. Bendiga ao Senhor, aos levitas. Bendiga ao Senhor os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Agora vamos para Êxodo capítulo 20. Olha o que diz nos 10 mandamentos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Olha o que diz aqui. E Deus falou a todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha o que diz aqui no 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, o que Deus abomina? A idolatria. Não podemos ajoelhar em frente de uma imagem. Nós devemos ajoelhar na presença de Deus. Não é de uma imagem de escultura. São ídolos feitos por mãos humanas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, prestem atenção nesses mandamentos. Amar a Deus, amar o seu próximo, não ficar adorando deuses. Idolatria é um pecado. Caiam fora da idolatria, porque uma imagem não te salva. Quem salva você é Deus, não é uma imagem de escultura. Pergunta número 4. Leia Zacarias, capítulo 7, versos 9 ao 12. De acordo com essa passagem, o que Deus condena, como esse pecado e a idolatria estão em oposição aos 2 grandes mandamentos. Vamos ver Zacarias, capítulo 7, dos versos 9 ao 12. O que Deus condena aqui em Zacarias, capítulo 7, verso do 9 ao 12. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 7, versos 9 ao 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro, o necessitado, nem tramem maldades um contra os outros. Mas eles se recusarem a dar atenção teimosamente, virarem as costas e tapar os ouvidos, endureçam o coração e não ouvirem a lei e as palavras que eu, Senhor dos Exércitos, tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas, por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. O que Deus condena aqui? A maldade. Quem não age com misericórdia. É isso que Deus condena. Quem não faz justiça. Quem oprime o estrangeiro, a viúva, os órfãos. É isso que Deus condena aqui em Zacarias 7, do verso 9 ao 12.
Não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo, seja individual ou coletivamente. O Senhor fica irado com a injustiça pelo fato de que Ele é amor. Os dois grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar uns aos outros. Os dois maiores pecados representam a ausência de amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e aos outros. Então a gente não pode guardar os mandamentos de Deus se a gente não ama a Deus e aos outros. A gente não pode guardar os mandamentos de Deus. Porque se a gente não ama a Deus e ao seu próximo, a gente não guarda os mandamentos de Deus. É isso. Essa é a verdade. É o que está dizendo aqui. Em Zacarias 7, do 9 ao 12. A idolatria é um pecado. Fazer injustiça é pecado. Odiar uns aos outros é pecado. É tudo que Deus abomina. Se a gente não obedece os mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo 20, que Deus nos deixou, a gente não ama a Deus. Como você pode amar o seu irmão, a quem você vê? Se você não ama seu irmão, a quem você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Essa é a verdade. Continuando. De fato, em 1 João 4, 20 e 21, afirma: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Aqui está a resposta. Parte de terça-feira. Deus ama a justiça. Sim, Deus ama a justiça sim, porque Ele é a justiça. Deus é amor, mas também é justiça. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Salmo 33, 5, Isaías 61, 8. Deus ama a justiça, Deus odeia o mal. Deus odeia aquelas pessoas que fazem maldade, que praticam o pecado. Deus odeia essas pessoas. Odeia o mal que essas pessoas fazem, que essas pessoas praticam. Deus odeia. Deus abomina o mal. Por isso, ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. O Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo em que expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. Deus, ele fica irado com essas pessoas que causam sofrimento e opressão, que oprimem as viúvas, que oprimem os órfãos, que oprimem os estrangeiros, que fazem maldade com as pessoas, que querem fazer vingança contra as pessoas. Isso Deus odeia, Deus abomina. Pergunta número 5. Leia Salmo 82. Como esse salmo expressa o interesse de Deus pela justiça neste mundo? O que isso nos ensina hoje? Segundo estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino, executado contra os poderes espirituais, chamado de deuses, que estão por trás dos juízes e governantes corruptos. Trata-se de forças demoníacas. O Senhor pergunta aos governantes: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Salmo 82, verso 2. Além disso, eles recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, verso 3 e 4. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça.
Essa não é uma preocupação periférica das Escrituras, é um tema central na mensagem dos profetas em todo o Antigo Testamento, que foi tratado por Jesus quando esteve neste mundo. Deus revelou que deseja e exige daqueles que afirmam amá-lo e obedecer-lhe. O Senhor especifica claramente em Miqueias 6:8, em outras passagens semelhantes. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, o que o Senhor pede de nós, o que o Senhor pede de você, pede de mim, que nós pratiquemos a justiça e ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus. Está faltando isso hoje, as pessoas andarem humildemente com o seu Deus. O que é andar com Deus, queridos? É fazer a vontade de Deus, é ler a Bíblia Sagrada com humildade, fazer o bem às pessoas, ter misericórdia das pessoas. Se você tem um comércio, você tem que ser honesto com seus clientes, ser honesto, ser humilde, ajudar as pessoas, praticar o bem, não a maldade. Está faltando isso hoje nas pessoas. O amor e a compaixão que Deus nos deixou. A justiça que Deus nos deixou. Deus abomina o pecado. Deus abomina a maldade. Deus abomina tudo que é errado. E as pessoas continuam fazendo as coisas erradas, praticando a maldade, praticando a injustiça. Isso Deus condena. Irmãos, Deus ama a misericórdia e a humildade. Nós temos que andar com Deus. Quem anda com Deus não vai fazer coisa errada. Quem anda com Deus não vai se contaminar que esse mundo oferece. Quem anda com Deus vai ler a sua palavra. Quem anda com Deus vai praticar o bem. Quem anda com Deus vai fazer o que é correto. Quem anda com Deus vai ser honesto. Quem anda com Deus vai amar o próximo como a você mesmo. Se o mundo, se as pessoas praticassem isso hoje, como seria o mundo? O mundo seria melhor. Mas infelizmente, nós vemos muitas injustiças nesse mundo. E quando Deus voltar a esta terra, Ele vai fazer justiça para aqueles que andaram errado. A justiça de Deus não falha. A justiça dessa terra é falha. É imunda essa justiça dessa terra. É imunda. Mas a justiça de Deus é eterna. Eu vou ler de novo. Ele já mostrou a você o que é bom. Deus já mostrou para nós que é bom. Está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? A justiça, a misericórdia, fazer o bem, ter amor um com os outros, não ter vingança contra seu próximo. O que mais que eu posso falar para vocês, meus queridos irmãos? Eu não vou falar mais nada, porque a Bíblia diz tudo. Tudo que eu estou falando aqui está escrito aqui na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a boca de Deus que está falando para nós. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando com a gente. O que Deus está mostrando para mim e você? Amemos uns aos outros, ter mais compaixão, ajudar o próximo. Eu não canso de repetir isso. Mas infelizmente, as pessoas estão cheias de maldade. Cheias. Você liga a televisão, fulano matou fulano.
pai maltratando os filhos. Olha como as pessoas estão. Não tem amor mais. O amor é o cumprimento da lei. Essa verdade é apresentada em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus disse isso. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olha o que Jesus falou. Vamos praticar isso. Vamos colocar isso em prática. Praticar o amor uns aos outros. Foi isso que Jesus nos deixou. O amor, a misericórdia e a justiça. Parte de quarta-feira. Chamados a estabelecer a justiça. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. As escrituras não hesitam em destacar as questões de injustiça e opressão. O desejo de que Deus executasse juízo era o chamado para que ele estabelecesse justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam as causas das viúvas. Isaías 1,17. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam justiça aos pobres, e alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Joaquim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e seus aposentos contrariando o direito, quem faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Senhor? Pratique a justiça, pratique o bem. Mais uma vez eu falo para vocês: quem estiver no erro, praticando injustiça, saia desse erro. Saia. Pare de cometer erros. Pare de ficar cometendo injustiça. Tenha mais amor uns aos outros. Ajudar o seu próximo. Amar o seu próximo. Aqui pergunta número 6. Leia Mateus capítulo 23, dos versos 23 a 30. O que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei? O que Jesus ensinou para mim e para você? Para todos. Os mais importantes preceitos da lei. O que isso significa? Vamos ver Mateus 23, do verso 23 a 30. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do verso 23 a 30. Olha o que Jesus diz em sua palavra. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês como mosquito engolem camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe o primeiro interior do copo e do prato,
para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem injustos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivendo no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Então, Jesus, o que Jesus estava falando para esses fariseus e mestres da lei? Olha, vocês dão dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas vocês não praticam os preceitos da lei, a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Vocês não praticam isso. Vocês que pregam a lei, mas vocês não colocam em prática. Aqui em Mateus 23, diz assim, no verso 1, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É fácil um pregador subir lá no púlpito e falar assim, olha, temos que ter misericórdia do povo, temos que fazer justiça, temos que ter fidelidade, temos que ajudar o próximo, amar o próximo. É fácil você ir lá pregar a palavra de Deus e não colocar em prática. Jesus falou, vocês obedecem tudo que esses fariseus falam, mas não praticam o que eles fazem, porque eles não praticam a lei nas ruas, que é ajudar o próximo. Vocês estão entendendo Mateus 23? Temos que colocar na nossa mente que nós somos de Deus, que nós somos cristãos, que nós vamos ajudar o próximo, amar o próximo. Se você vai na casa de uma pessoa está passando necessidade, você vê a geladeira dela vazia, o armário dela vazia, você não tem condição de ajudar ela, você reúna com um grupo com outras pessoas, com outros irmãos, faça uma vaquinha, faça uma compra para ela e levem a compra lá. Depois entra com a palavra de Deus. Isso é ter misericórdia, isso é ter compaixão, isso é ajudar. Mas os fariseus não faziam isso. Eles queriam viver no ganho, no lucro. Eles oprimiam a viúva, os órfãos, a viúva, os órfãos, eles oprimiam. Deus é contra isso, a oprimir as pessoas. Eles faziam isso, esses fariseus. E hoje? Acontece muito disso hoje. As pessoas não querem mais fazer o bem. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento. Em Mateus 23, verso 23 a 30, e outros textos dos evangelhos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Cristo. Ele disse, ai de vocês, escriba e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essa coisa sem omitir aquelas. Na passagem paralela de Lucas, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Olha o que Jesus disse, esses líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Olha como a palavra de Deus nos dá a resposta para tudo. E hoje, nós estamos fazendo bem? Nós estamos praticando a Bíblia? Nós temos que praticar a Bíblia, não é só ler. Ler é fácil, quero ver praticar o amor, praticar a justiça. Falar assim, eu vou para a igreja, eu vou com a Bíblia debaixo do braço, eu vou lá, vou para a igreja
e vai na igreja, ouve a palavra, depois volta, vê um irmão precisando de ajuda. Eu não vou ajudar não. Ele que se lasque. Porque ele está na situação. Para que ele está assim? Isso é o quê? É julgar. Você está julgando o seu próximo. Você não está indo lá conversar com ele. Ô irmão, que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Não. As pessoas têm o costume de julgar. Era isso que Jesus estava dizendo para esses fariseus hipócritas. Esses fariseus nojentos que tinha na época de Jesus. Pregavam a lei, mas não colocavam em prática nas ruas. Via uma pessoa necessitada, passando por necessidade, passava por perto, olhava e saía. Era isso que esses fariseus faziam. E esses mestres da lei. E hoje tem muitos fariseus aí hoje, espalhados aí, por aí. Tem muitos. Vamos para a parte de quinta-feira. Quem é o meu próximo? Quem é seu próximo? Vamos ler aqui. Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Em resposta a isso, ele contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, mas inicialmente era chocante. Pergunta número 7. Leia Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. O que essa passagem ensina à luz do chamado dos profetas, por misericórdia e justiça, e das injustiças cometidas ao longo da história contra os que eram julgados como sendo diferentes. Jesus não apenas falou sobre justiça, mas veio trazê-la ao mundo. Ele foi e sempre será o cumprimento do chamado profético e do anseio por justiça. Leia Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21, à luz de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daquelas que reconhecem sua necessidade de livramento. Em contraste com Satanás, que desejava o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado e da injustiça e da opressão. Sem contudo ser infectado pelo pecado, ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que exaltamos a lei, a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com o que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? O Salmo 9:8, capítulo 9, verso 8 e 9 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará o povo com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em Salmo 146, versos 7 a 9, acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? Eu não preciso falar mais nada. Já está aqui tudo que Deus pede para nós. Que nós pratiquemos a justiça e ajudar as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições. Eu vou ler a parte de sexta. Depois eu vou ler Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37, para vocês entenderem a parábola do bom samaritano. Vamos lá. Parte de sexta. Estudo adicional. Os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar suas tradições, deixariam o homem sofrer
ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Criam no ser humano o desejo de exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres racionais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Quando Jesus perguntou aos fariseus se era lícito no sábado de fazer o bem ou o mal, salvar ou matar, ele lhe mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter o homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que o amor para com todas as pessoas? O amor que exprime em atos de misericórdia, desejado de todas as nações, página 221 e 222. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, dos versos 25 a 37. Dos versos 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Prestem atenção nessa parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Vá, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vocês viram aqui na parábola do bom samaritano? Passou um sacerdote, deixou o homem quase morto no chão, passou para o outro lado. Passou o levita, deixou o homem ali também. E veio um samaritano que não conhecia a lei, que não entendia da lei. Ele parou, enfaixou as suas feridas. Primeiro ele derramou óleo e vinho em suas feridas, enfaixou as suas feridas, colocou ele em seu animal, levou ele a uma hospedaria, deu 2 denários para o hospedeiro e falou assim: cuide dele, o que ele gastar aí, eu pago depois. Isso é ter amor ao próximo. Isso é ter compaixão do próximo. Essa parábola do bom samaritano diz tudo para nós, o que devemos fazer. E Jesus falou para o perito da lei: vá e faça o mesmo. Faça isso e você viverá. Faça isso e você vai ter a vida eterna. O amor é o cumprimento da lei. Jesus veio aqui nessa terra, pregou o amor para as pessoas, a misericórdia. Vocês lembram aquela passagem do filho da viúva de Naim? Quando Jesus viu aquela mulher, aquela mãe
que perdeu seu filho, seu único filho. Jesus falou, olhou para ela, não chores. Jesus teve compaixão. Jesus foi lá, parou aquele cortejo fúnebre, olhou para aquele jovem, falou, jovem, eu te ordeno que levante. Naquele mesmo momento, aquele jovem se levantou. E Jesus levou aquele jovem de volta para sua mãe. Jesus devolveu a alegria para aquela mãe. Jesus devolveu para aquela mãe a alegria de viver, a vontade de viver. Olha como Jesus era. Nós temos que seguir os passos de Jesus, o exemplo de Jesus. Então essa foi a lição de número 12, que tem como título Amor e Justiça, os 2 maiores mandamentos. Reflitam nos 2 maiores mandamentos e comecem a praticar. Vocês vão ver a mudança que vocês vão ter em suas vidas. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações.